Bom dia, eu já havia gravado um vídeo começando a explicar esse trabalho, que é o meu trabalho de conclusão de curso, que se transformou após ser apresentado na minha monografia, para a conclusão do curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal do Ceará, mas o som estava bastante baixo e eu fui intimado a regravar esses vídeos, certo? Então eu estou aqui nesse esforço de regravação e eu vou estar falando um pouco alto para garantir que o som realmente saia como planejado, tá beleza? Então a ideia de gravar esses vídeos é fazer com que um raciocínio relativamente complexo se torne acessível para pessoas que não necessariamente são da área da economia e também para pessoas que estão começando a estudar a economia, ok? Então, nesse sentido, eu vou começar a explicar o meu trabalho de conclusão de curso, certo? Bem, vamos começar pelo título. Na realidade, eu quero começar rendendo homenagem ao meu professor e orientador, o Fernando Pires, que me foi de muita valia, certo? Que me ajudou bastante, que sempre teve muito presente e que jamais foi um orientador ausente, certo? Me ajudou muito. No entanto, os erros e omissões desse trabalho permanecem sendo de minha inteira responsabilidade. Além do professor Fernando Pires, outros professores me ajudaram bastante. Ok? Vamos lá. Começando pelo título: Das riquezas nacionais ao estudo do plano real, entendendo o empobrecimento planejado. Vamos começar aqui das riquezas nacionais. Por que das riquezas nacionais? Primeiro, eu tento. Alguém está me ligando. Problema resolvido. Continuando. Primeiro, eu tento atacar o conceito de riqueza. O que é riqueza em uma sociedade capitalista, certo? Que é o mundo no qual nós vivemos. E eu já vou adiantar para vocês aqui uma hipótese minha de que riqueza é indústria. Ser rico é ter indústria. Nós vamos entrar no conceito de indústria em cada momento da história desse capitalismo e tal. Mas a ideia é nós chegarmos na atualidade, certo? Então, das riquezas nacionais ao estudo do plano real. Por que o plano real? Porque o plano real eu considero ele um marco temporal fundamental para o desmantelo ou para a desconstrução ou para a destruição da indústria brasileira que ainda existia, certo? Portanto, eu procuro analisar de um ponto de vista crítico o plano real. Tendo explicado essa primeira parte, a segunda parte fica mais evidente. Entendendo o empobrecimento planejado. Empobrecimento por quê? Porque riqueza é indústria e planejado porque o plano real foi aquele que, a partir da sua engenharia financeira, permitiu o desmantelamento da nossa indústria. Portanto, o nosso empobrecimento foi planejado, ok? Vamos avançar. Ok, introdução. Qual é o problema desse trabalho? Assim, por que ele é fundamental? Qual é a questão fundamental desse trabalho? Perdão. A questão fundamental desse trabalho é a seguinte: como nasceu e se maturou a indústria brasileira na história e qual foi, à luz da teoria crítica da economia política inaugurada por Marx, o efeito do Plano Real sobre a indústria nacional, sobre as contas públicas e sobre as classes sociais no Brasil. Bem, como vocês podem ver, eu deixo muito claro aqui que o ponto de vista adotado, ou a metodologia adotada para a análise, não é uma metodologia liberal, ok? Isso não significa que se você tem um ponto de vista liberal, você não possa assistir a estes vídeos, que você não seja bem-vindo aqui para ouvir esses vídeos, para depois, se você caso queira debater comigo, questionar ou até ser convencido de alguns pontos, diferentemente do que você pensa atualmente, ok? Então seja bem-vindo. Segunda coisa é que
Dizer que o trabalho adota o ponto de vista da economia política inaugurada por Marx tampouco significa dizer que esse trabalho adota um ponto de vista progressista, certo? Na realidade, o ponto de vista desse trabalho é bastante conservador. Por que conservador? Você pode achar estranho, né? Eu estou falando de Marx e estou falando de conservador. A verdade é que, para o século XXI, não existe nada de muito novo na teoria crítica da economia política inaugurada por Marx, até porque já se vão mais de 150 anos, ok? Isso não significa que esta teoria esteja obsoleta, ok? Ela não está obsoleta, no entanto ela não é nova, ok? Então é um ponto de vista conservador e não é um ponto de vista progressista, certo? Vamos lá. Os objetivos desse trabalho. Outra coisa interessante que eu acabei deixando de escapar aqui no problema do trabalho é que eu vou também passar pelos outros planos de combate à inflação que ocorreram antes do Plano Real, certo? Porque o Plano Real foi apresentado como um plano de combate à inflação e de fato ele foi isso mesmo, certo? E antes do Plano Real existiram outros planos de combate à inflação e nós vamos entender quais foram os méritos e quais foram os deméritos desses planos. Quais são os objetivos do trabalho? Investigar a história da indústria no Brasil, analisar as principais práticas adotadas pelo Plano Real ou no Plano Real e analisar as consequências econômicas e políticas do Plano Real. Eu quero para vocês adiantar as minhas hipóteses, certo? Que são aquelas flechas, digamos assim, que vão me guiar durante todo esse trabalho. Primeiro, a indústria brasileira nasce ao fim do século XIX a partir de impulsos externos. Segundo, após a crise mundial dos anos 30, ou seja, aquela inaugurada em 1929, a crise de 29 do século XX, e após a Revolução de 1930 no Brasil, a fase de maturação mais forte da indústria nacional se inicia a partir de maior planejamento estatal, ou seja, riqueza é indústria e o momento em que nós nos industrializamos com mais sucesso, com mais êxito, foi a partir da utilização do aparato estatal para tal. A partir do plano de metas, com o Juscelino Kubitschek, a implantação da indústria no Brasil aprofunda o seu caráter dependente. Esse conceito de dependência econômica nós iremos atacar também. Atacar não no sentido de desmistificar ou de demolir. Não é isso. Atacar no sentido de explicar. Os modelos adotados nos governos militares mantêm e intensificam a dependência econômica. As políticas adotadas pelo Plano Real contribuíram para o enfraquecimento da indústria nacional. As políticas adotadas pelo Plano Real contribuíram para o endividamento financeiro do Estado, gerando déficits recorrentes nas contas públicas. Isso que eu estou falando é muito sério e eu preciso provar, ok? E acredito que eu obtive sucesso nessa tarefa. Oitavo, o endividamento estatal foi utilizado como justificativa para as privatizações. Por que eu digo que foi utilizado como justificativa? Porque, na realidade, nem de longe aquilo que foi arrecadado com as privatizações serviria para pagar o endividamento financeiro que foi gerado pela engenharia financeira e monetária que foi consequência do Plano Real, certo? 9. A dívida pública, na sua face externa ou interna, apresenta-se como variável fundamental de bloqueio da superação do subdesenvolvimento. Vocês vão perceber durante o texto que eu não utilizo a expressão país emergente ou país em desenvolvimento, porque eu considero isso uma pura suavização da nossa situação de subdesenvolvimento, ok? E o que eu quero dizer com o endividamento estatal uma variável fundamental de bloqueio da superação do subdesenvolvimento? Quer dizer o seguinte, o Estado está endividado, portanto, ele se encontra bloqueado nas suas potencialidades para poder ajudar na superação do subdesenvolvimento. Então, ele não tem como empreender projetos de desenvolvimento nacional estando bloqueado nesse aspecto financeiro. Bom,
começando aqui a tratar sobre a justificativa. Por que que esse trabalho é interessante? Por que que ele é importante? Eu quero explicar para vocês que eu vou fazer uma leitura dinâmica do trabalho, ok? Eu vou ler e vou parar nos momentos em que eu acho que haja necessidade de explicação, e assim nós vamos avançando, ok? Vamos lá. É relevante o fato de que na universidade brasileira, mesmo nos cursos de economia, não se aborde com a merecida profundidade o plano real, uma das bases fundadoras do pacto social atualmente vivido no Brasil e principal responsável pela estagnação do país dentro da divisão internacional do trabalho. O que é que significa estagnação do país dentro da divisão internacional do trabalho? Significa que nós somos prioritariamente produtores de matérias-primas e de alimentos para exportação no mercado internacional, ou seja, a gente é especializado na produção de minério de ferro, de laranja, de soja, de carne de gado, desses produtos com menor valor agregado em comparação a outros produtos que são os chamados produtos industrializados. Portanto, nós somos especializados na produção de mercadorias primárias ou commodities, certo? Continuando. No ato de internacionalizar-se, objetivo alegado pela academia ou pela Universidade Brasileira, resta, contudo, a tarefa básica de entender a própria história. Vamos para a história, então. Uma das primeiras medidas da ditadura civil e militar de 64 foi a implementação da reforma universitária, para a qual o governo contou com o apoio dos Estados Unidos por meio de uma conhecida agência chamada USAID. O relatório MAC-USAID recomendava, entre outras coisas, de maneira expressa, que seria necessário encher o currículo de economia com problemas nacionais. O fato curioso fica por conta do desprezo destinado a esta recomendação pelas autoridades instaladas no Ministério da Educação durante a ditadura. As sucessivas mudanças curriculares, até os dias atuais, jamais adotaram a recomendação da USAID. Ou seja, até hoje nós não temos um currículo de economia cheio de problemas nacionais. Na prática, muitos alunos testam aqui um modelo matemático elaborado por um professor universitário dos Estados Unidos, no qual nosso país aparece como estudo de caso. Bem, voltando aqui, nós fizemos essa parceria a partir da ditadura civil e militar de 64 com a USAID. Mas por que a USAID recomendaria que nós enchêssemos o nosso currículo de economia com problemas nacionais? Porque realmente é necessário entender o solo, a história do solo onde você pisa, para você poder dar um ponto de partida para avançar no desenvolvimento ou nas propostas de desenvolvimento da economia nacional, certo? Então, o que acontece? Por que isso aconteceu? Por meio da USAID. Bom, a minha teoria é de que chegou a tarefa para algum estagiário desavisado na USAID de que nós, Estados Unidos, estamos ajudando. Nós, Estados Unidos da América, estamos ajudando o país amigo, Brasil, a se desenvolver. O que é que nós precisamos fazer para desenvolver um país? E este estagiário na USAID pensou com a cabeça de um norte-americano. Qual é a cabeça de um norte-americano? Ora, os Estados Unidos da América se desenvolveram e multiplicaram as suas forças produtivas, se industrializaram a partir do profundo conhecimento de problemas nacionais, certo? Então, ele, com a cabeça de um norte-americano, ele propôs à nação amiga brasileira que conhecesse também profundamente os seus problemas nacionais. Nada mais natural. Bem, o curioso da história é que isso não passou de uma recomendação, certo? Isso ficou no papel até hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui em quanto tempo eu me encontro de gravação. Ok.
Tranquilo? Vamos lá. Não se trata de negar o conhecimento produzido por autores de nacionalidades distintas, mas, pelo contrário, de utilizá-lo como instrumento de análise da história da formação econômica mundial e nacional. É suficiente um olhar mais acurado sobre a história da América do Norte, mais precisamente os Estados Unidos da América, e da Europa Ocidental, do Reino Unido, da Alemanha e da França, para encontrar os autores cujo pensamento é a base da constituição das nações-potência, que hoje são os seus respectivos países. Esses autores que defenderam com vigor os interesses das suas nações e ou de sua classe social. Ok? Quem são esses autores, certo? Adam Smith, Davi Ricardo, Alexander Hamilton, Friedrich List, Karl Marx, entre outros, foram pensadores de raízes profundamente nacionais e regionais. Ressalvada a tendência acadêmica a universalizar as teses da análise marxiana, ou seja, existe uma tendência acadêmica que crê que é possível e é até necessário aplicar todas as conclusões e todos os caminhos utilizados pelo Marx para entender a história de qualquer lugar do globo terrestre, certo? O que não é o caso, embora sim o Marx tenha conseguido romper fronteiras em diversos aspectos da sua análise, mas não é o caso de utilizar isso para todos os aspectos das suas conclusões, certo? Ainda assim, resta a influência das suas raízes geográficas para o Marx, ok? E o próprio Marx admitia isso. Por exemplo, referindo-se ao desenvolvimento econômico na Rússia, Marx negou fazer filosofia da história e restringiu o alcance das análises de O Capital à história da Europa Ocidental, que era onde ele tinha raízes fincadas. Para ele, somente estudando separadamente cada um dos casos e comparando-se é que se poderia encontrar a chave do fenômeno. Mais uma vez aqui a importância de entender o solo onde você pisa, as particularidades históricas, sociais e até políticas de onde você se encontra. Mas nunca chegaríamos a ela, por exemplo, somente estudando separadamente cada um dos casos e comparando-os é que se poderia encontrar a chave. Nós nunca chegaríamos à chave do fenômeno com o passe-partout ou com a chave mágica de uma teoria histórico-filosófica geral, cuja suprema virtude consiste em ser supra-histórica. O que é que o Marx está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que não existe nada desgarrado do seu contexto. Nós precisamos sempre olhar as condições históricas, as condições sociais, as condições culturais e principalmente as condições econômicas daquele lugar que nós estamos analisando, ok? Portanto, para pensar a superação das travas do subdesenvolvimento do Brasil, é necessário investigar o setor da economia com maior potencial de produção de riquezas, que na minha hipótese é a indústria, a história deste setor na economia brasileira, a avaliação das consequências da aplicação do Plano Real para a indústria brasileira, que eu considero atuais e duradouras, e é por isso que eu analiso prioritariamente o Plano Real, e as rupturas e continuidades das políticas econômicas no período imediatamente após os governos executores do plano. Os governos executores do plano foram os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, e aqueles governos que vieram imediatamente após foram os governos do presidente Lula, certo? Então a gente vai analisar as rupturas e as continuidades. Eu já vou adiantando que há mais continuidades do que rupturas com relação ao esquema financeiro, econômico e político do Plano Real, certo? Sobre a metodologia, eu preciso apresentar para vocês instrumentos de medida das relações econômicas internacionais,
que eu vou começar a apresentar no próximo vídeo, para que este vídeo não fique muito cansativo, ok? Mas que eu já vou dar uma adiantada para vocês. Perdão. Esse instrumento prioritário é a balança de pagamentos, ou o balanço de pagamentos, certo? Vocês já devem ter ouvido falar em diversas ocasiões sobre o balanço de pagamentos em um jornal econômico ou em alguma coisa do tipo. Isso é basicamente a maneira como nós conseguimos medir as nossas relações econômicas com o resto do mundo. Olha só que legal, eu vou apresentar para vocês em um primeiro momento, e em um segundo momento, me utilizando de fatos históricos concretos, eu vou explicar a balança de pagamentos para vocês, de forma que vocês possam entender qual é a importância de cada conta aqui do balanço de pagamentos, para que a gente possa medir se nós tivemos um período frutífero economicamente falando, ou um período infrutífero ou deletério economicamente falando, nos seus diversos aspectos e dentro das particularidades e complexidades que isso pode acarretar. Beleza? Então, vou parar por aqui, mas vou iniciar o próximo vídeo com a explicação desse instrumento de medida das relações econômicas internacionais, ok? Então, até o próximo vídeo e abraço!